Como reduzir imposto dentro do Simples Nacional? Essa é uma dúvida muito comum. As pessoas às vezes acreditam que não dá para reduzir o imposto, mas eu tenho algumas dicas práticas para vocês reduzirem o imposto de maneira dentro da lei, fiscal, correta. Você mesmo pode fazer dentro da tua empresa e aí o contador só vai conferir e te ajudar, né, nesse caso. Então, meu nome é Mariane, eu sou contadora e eu já vim contar para vocês algumas coisas que fazem o imposto aumentar e o que você precisa corrigir dentro do teu negócio. A primeira coisa que você precisa corrigir dentro do teu negócio, principalmente de comércios, é os códigos de emissões de notas. Muitas notas emitidas com CFOPs incorretos, NCMs incorretos e CSTs incorretos acarretam o aumento do imposto. Tem muitos produtos que eles possuem isenções tributárias, alguns benefícios fiscais, e você acaba pagando inteiramente tributado aquele produto, porque dentro da tua empresa está cadastrado errado, dentro do teu sistema de emissões de notas. O contador não tem culpa disso. Quem tem culpa é lá na hora de fazer o cadastro do produto. Quando você contrata um sistema de produtos lá, um sistema de emissão de notas, as notas vêm do fornecedor, você às vezes importa o XML, aquele XML pode estar incorreto, já sai do fornecedor incorreto, ou na hora de você fazer o cadastro, você não organiza os campos corretos do produto. Você coloca lá um código genérico, você coloca 502 para tudo, 602 para tudo, enfim, você não respeita a tributação daquele produto dentro do seu estado. Isso acarreta, na hora de importar a nota lá pro sistema do contador, o contador vai usar o que está dentro do teu sistema, ele não tem como adivinhar que aquele produto, imagine quantas mil notas que saem, né, por dia, ele não tem como adivinhar que aquele produto está tributado incorretamente dentro do teu sistema. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é corrigir os sistemas de emissões de notas conforme os benefícios, conforme a tributação correta de cada produto. E tem muito fornecedor que manda a nota errada. Então, às vezes, você não tem esse controle se está certo, se está errado, porque você não tem uma consultoria tributária, porque você não tem uma assistência tributária. Por isso que é importante a gente saber, né, cada qual no seu quadrado, o contador faz uma coisa, o consultor tributário faz outra, o sistema de notas é uma coisa, o sistema de tributação é outra. Enfim, a gente tem que ter uma gama de ações dentro do negócio para ele correr corretamente, para ele andar corretamente. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é isso. A segunda ação que você tem que fazer é: será que os meus produtos estão sendo de fato tributados conforme a atividade? Tem muitas pessoas que trabalham, por exemplo, numa atividade administrativa e a nota fiscal sai como uma atividade técnica, por exemplo. E a diferença de alíquota é muito grande. Vamos dar exemplo, por exemplo, de um engenheiro agrônomo, certo? Ele está trabalhando lá dentro do escritório de uma empresa, lidando com a área administrativa da empresa, assuntos mais genéricos, né? Só que na hora dele fazer a prestação do serviço dele, ele tira como um serviço de engenharia agronômica. O serviço técnico, ele sai a 15,5% o valor do imposto. O serviço administrativo, ele sai a 6% o valor do imposto. Então, isso também acarreta aumento de imposto quando você não sabe a atividade de fato que você está trabalhando. Então, nesse caso, eu estou falando para prestadores de serviço. Na hora de você fazer a emissão da nota, você tem que prestar atenção em qual atividade que você está trabalhando. Você pode ter várias atividades dentro do negócio, mas aquela atividade, se você emitir incorretamente, você vai ter que tributar pela atividade incorreta, mesmo não sendo o teu trabalho. Cuidar esse tipo de ação também, certo? Outra coisa importante, o autônomo, ele tem um benefício dentro do Simples Nacional que pode ajudar ele a reduzir o imposto, que é contribuindo com mais INSS para pagar menos Simples Nacional. Vale a pena porque o INSS ele vai direto lá para a tua aposentadoria e o Simples Nacional ele vai simplesmente inteiro para o governo. Então, esse caso também é importante ter esse cuidado. Não é só fazer a nota e emitir a guia.
Muitas pessoas não sabem desses detalhes, acabam pagando altos impostos, né, por não saber desses benefícios que temos dentro do próprio Simples Nacional. Outra maneira de reduzir imposto é se a pessoa tem 2 tipos de atividades. Por exemplo, você é um autônomo como prestador de serviço e você tem um comércio. Às vezes, o autônomo ele ganha muito menos do que o comércio, nesse exemplo que eu vou dar. Então, vale mais a pena ele trabalhar como pessoa física do que ele ter aquele KENAI de prestação de serviço dentro do CNPJ dele. Então, o CNPJ dele, ele trabalha só como comércio. E a prestação de serviço, ele trabalha como pessoa física. Então, dá para a pessoa ter 2 tipos de atividades com tributações diferentes. Eu posso simplesmente recolher imposto de renda na minha prestação de serviço, um exemplo, e ter meu comércio como um Simples Nacional, um MEI, enfim. O que não pode? Você ter uma mesma atividade e você diluir ela. Por exemplo, você trabalhar um pouco na CPF e um pouco no CNPJ. Isso não dá. Isso não pode, é fiscalizado e é contra a lei. Mas você pode sim ter 2 KENAIs diferentes, 2 atividades diferentes e ter essa distribuição também de renda. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês são estratégias simples, mas são estratégias tributárias que um contador pode lhe ajudar a diminuir o imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto. E ter esse tipo de autonomia, onde você consegue equilibrar um pouco dos teus valores dentro da lei, obviamente, é bom. Você acaba tendo um benefício graduativo, porque às vezes você não vê aquela economia grande no mês, mas no final do ano, por exemplo, que tu economize 500 por mês, no final do ano são 6.000 economizados. Então é importante a empresa ter essa visão, o empreendedor ter essa visão, que existe maneiras de diminuir o imposto sem precisar sonegar. Se você quer saber mais, se você tem dúvidas a respeito sobre as atividades tributárias, sobre como que está dentro da sua empresa, se dá para fazer esse tipo de jogada, entre em contato conosco, será um prazer ajudar.